Antes de mais, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua graça e obrigado pela Tua glória. Obrigado por este dia maravilhoso. Dormir e acordar não é um hábito, mas é uma graça que vem do Teu trono. E nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso para nós. Senhor, agracia-nos com a Tua graça, o Teu poder, com a Tua sabedoria. Que eu reduza a zero, o Senhor possa falar. Traga pessoas, Pai da glória, Espírito Santo, em nome de Jesus. Traga pessoas que possam ouvir a Tua palavra. Pessoas que possam ter discernimento, Pai da glória, de que Tu sempre estiveste ao lado dela ou dele. Senhor, se conosco. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua bondade. Sem Ti nós não somos nada. Tu és o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz. A excelência sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos. Se conosco. Se conosco. Se com sua filha e seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos falar aqui e o assunto é quebra de maldições. A mensagem hoje é quebra de maldições. Aleluia. E vamos começar por ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Amém? Lamentações de Jeremias. Lamentações. Se você já encontrou, diga que já encontrei. Mande uma mensagem, diga: olha, eu já encontrei. E amém. Amém, glória a Deus. Bem-vindo, bem-vinda. Paz, Senhor. Então, Lamentações, capítulo 5, verso 7. E 8. Verso 7 e 8 diz assim: os nossos antepassados pecaram e não existem mais, já morreram, mas nós estamos a sofrer por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Eu vou repetir: os nossos antepassados pecaram e já não existem mais, morreram. E nós estamos a sofrer por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre de suas mãos. Palavra do Senhor. Como esta palavra, nós vamos para Êxodo capítulo 20. Amém? Vá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Se você já encontrou, diga amém. Êxodo capítulo 20, verso 5 e 6. Êxodo capítulo 20, verso, portanto, 5, diz assim: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos.
Porém, eu sou bondoso àqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu abençoo os seus descendentes desde a primeira até 1000 gerações. Há Bíblias que dizem assim: eu sou um Deus zeloso que consulto a maldição dos pais desde a primeira até a 4ª geração. Se calhar a sua Bíblia está escrita assim, mas eu tenho uma Bíblia bem mais aberta, bem mais simples, porque se eu for aqui nesta outra Bíblia, no livro de Gênesis, eu vou encontrar, aliás, no livro de Êxodo 19, eu vou encontrar uma versão bem mais diferente. Ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldição dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdias em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Há muita gente que pensa que as maldições saem de Satanás. Satanás não tem capacidade de amaldiçoar ninguém, a não ser que essa pessoa dê a legalidade. E eu hoje te trago essa palavra para que você entenda que as maldições nunca saíram de Satanás. As maldições saem, portanto, as maldições elas saem das irreverências. Deus é que tem a capacidade de amaldiçoar e tem a capacidade de tirar a maldição. Só Ele. E nós durante este tempo nós vamos aprender o que são maldições e eu vou aqui trazer homens de Deus que mesmo andando com Deus viveram maldições. E a maldição passou de pai para filho, para neto, depois para os bisnetos. O que eu venho lhe trazer é algo que você precisa ter uma Bíblia. Porque o facto de você não ter uma Bíblia vai sempre pensando que tudo o que se fala sobre maldições são inventários religiosos. Ou seja, são invenções que os pastores fazem para ter gargalo. Então eu quero lhe ensinar, instruí-lo, se possível, à luz da Bíblia. A maldição é conhecida como sendo pecados ou consequências das coisas ou das atitudes ou das ações que os nossos pais fizeram anteriormente. Há situações que você encontrou, está fora do seu alcance, mas Deus te dá a primazia de reconhecer e saber. E há muita coisa que se diz na internet que a maldição sem causa não pega. É verdade. Se a maldição sem causa não pega, conforme está escrito na palavra, então a maldição com causa pega. E portanto, essas maldições que nós vamos aqui falar são maldições que Deus fez cair sobre pessoas porque havia causas. E as causas eram pecados. Precisas de ter este entendimento. Quando você começa a ter um entendimento amplo de maldições hereditárias, você vai notar que as suas orações começam a ser respondidas. Há pessoas que me fazem assim as perguntas: pastora, profetiza, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu participo em campanhas, eu faço,
eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu ofereci um carro no pastor, eu fiz, fiquei desmoralizada, passei para outra igreja, fiz, desfiz e tal, parece que os irmãos me odeiam. Não. Maldição hereditária é uma patologia com síndromes bem palpáveis. É uma patologia espiritual que depois passa a afetar o corpo físico. E elas são feitas pelos nossos familiares e até nós podemos começar uma maldição para a nossa geração. E nós vamos estudar ao longo do tempo que se eu fizer um aborto espontâneo, eu começo uma maldição na minha geração. Um aborto em que eu não quero filho porque eu quero estudar, eu não quero filho porque vou ser despromovida, começa uma maldição. E nós vamos estudar ao longo desta caminhada. Maldição é um vínculo espiritual que vem de geração a geração. E ela não sai simplesmente porque você vai fazer um jejum, porque vai fazer uma oração. Por isso é que há pessoas que dizem assim: eu oro, e dá uma impressão que a maldição se afasta. Eu vivo 2, 3 anos de paz, depois parece que os problemas voltam 3 vezes maior. Sim, realmente é assim que acontece. É assim que acontece. Você pode ser pastor, pode ser líder, você pode libertar outras pessoas e você notar que a sua vida não está liberta. Tem problemas que você orou e libertou sobre a vida de outras pessoas, mas na sua vida a mesma patologia existe. Por causa dos códigos espirituais e da confusão religiosa, que muita gente acha que por ser pastor, por ser líder, não tem maldição hereditária. Por ser alguém que liberta e um intercessor, não tem maldição hereditária. É aí onde Abraão se enganou, é aí onde Isaac se enganou, amém? É aí onde Jacó se enganou. Então, todos os dias às 21 horas, conforme a vontade do Senhor, estaremos aqui ensinando todos os dias, 21 horas para alguns lugares, 6h30 para outros lugares, quem sabe 10 horas para outros lugares, e vamos ensinar. Aleluia. Você tem que reconhecer primeiro que há maldições sobre a sua vida. Se você não reconhecer que há maldições sobre a sua vida, você não vai ter o privilégio de avançar e quebrá-las. Não vai ter. A maldição é consanguínea. A maldição vem de geração a geração, pecados cometidos e não confessados. Aleluia. E nós temos níveis. E portanto é uma convocação espiritual ao discernimento apurado. Nós não estamos a falar de conflitos comuns, mas de operações demoníacas com um sistema bem organizado. Há pessoas que acham que o diabo é desorganizado. Você se engana. O diabo teve com Deus e ele sabe muito bem a organização do reino. Mas se você for uma pessoa desorganizada, principalmente mentalmente, principalmente se não houver uma metanoia, você acaba percebendo mal a palavra, porque você não vai ler a Bíblia e vai se afogar em conhecimentos de outrem, vai se entusiasmar pelo fogo de outras pessoas. Por isso é que quando eu estou a ensinar algo, eu peço que você pegue a Bíblia, uma agenda, você aponte, e quando acaba a palavra, quando acaba a pregação, você vai confirmar se aquilo que eu estava a falar, a dizer, é realmente verdade. Porque o nosso guia, o nosso Código Civil,
o nosso código jurídico é a Bíblia, é a palavra, é a Torá. Nós temos tronos e domínios espirituais, regionais, familiares e outros. Então, as portas de entrada legal através do pecado não confessado ou alianças ancestrais trazem uma vida que você fica uma pobre coitada, pobre coitado sem saber o porquê. Nós temos as maldições espirituais como pragas que acompanham pactos territoriais e idolatria local. Por exemplo, há locais, há casas que estão ali para ser vendidas e as pessoas não compram mais aquela casa, porque quando se entra naquela casa ninguém dorme e toda pessoa que entrar para aquela casa vai deixar ali um filho, um neto morto. Portanto, é uma casa onde foi feito algo, um pacto, que não permite que pessoas físicas vivam ali. Mas se tu notares essas mesmas casas, vão para lá um maluco, vai para lá uma maluca, como a gente diz na gíria maluco, que é o demente, vai para ali e ele vive na santa paz. Porque ele encontra um território onde há espíritos que convergem com o espírito que habita nele. Você vê famílias bonitas, ricas, avantajadas, mulheres avantajadas, jardadas de natureza, não é preciso colocar injeção, mas não casam por nada, porque há uma legalidade sobre a família. Tem dinheiro, mas não casam. Há famílias que só nascem aleijados. Todos os irmãos têm que ter alguém com síndrome de Down. Eles olham assim para a família e vão ver sobrinhos, têm. Há famílias que homens casam, mulheres não casam. Mulheres casam, homens não casam. E você não sabe o porquê. Você jejua, você ora, nos instantezinhos aquilo para, uns dias, uns meses, e volta à ribalta. E então, você tem que saber que há maldições que são espíritos de opressão, enfermidade, procrastinação, pessoas excessivamente teimosas. Há famílias que a família é excessivamente teimosa, autoritária. As mulheres são autoritárias, os homens são autoritários. Ninguém entra naquela casa, você encontra eles no meio de uma mesa, todos sem marido, sem mulher, só com os filhos a correr de um lado para o outro, porque são excessivamente autoritários, são excessivamente autoritárias. Ninguém vai ali, não aceita o conselho de ninguém, retalham os conselhos. Há famílias que são medrosas, há famílias que elas não aceitam, até podem ir na igreja católica, protestante, adventista, mas quando tem um problema familiar, eles todos sabem que nós andamos na igreja, mas se tiver algum problema, nós vamos no Quimbanda. Toda a família é assim. Tem padres, tem pastores, tem diáconos, diaconisas, mas eles sabem, quando a gente tem esse tipo de problema, nós temos que ir no Quimbanda, porque na igreja vamos morrer. São maldições hereditárias. Portanto, tem pessoas que têm ciclos de vícios. Os jovens estudam
Os jovens singram, mas não casam. Os jovens estudam, as meninas estudam. Quando chegam a uma determinada idade, elas vão para o vício da prostituição e das drogas. E eles perguntam-se por quê. O meu filho foi bem educado, foi educado na igreja. De repente o meu filho, se você for conversar com aquele rapaz, com aquela moça, vai dizer assim: olha, não é porque eu queria fumar, é que eu sentia vontade de ter perfumes, e quando comprasse o perfume que mais me atraía é o perfume que tinha cheiro de cigarro. E até pedia na mãe: mãe, eu gosto daquele perfume de marca X. A mãe vai notar que o perfume está a cheirar cigarro e pergunta: por que o meu filho e a minha filha gostam daquele tipo de perfume? Portanto, é algo que sai do seu controle. Não está no teu controle. Porque é passado de geração a geração. Eu venho de uma família, presta atenção. Vamos falar agora de genealogia. Eu venho de uma família em que a minha avó materna casa com um determinado sujeito. Depois de casar, esse senhor, esse indivíduo morre. Ao morrer, deixa com a minha avó 2 filhos, uma menina e um rapaz. Após ter deixado essa menina e um rapaz, a minha avó, na altura do óbito, geralmente os familiares entram e vêm buscar a roupa da família do falecido. E na altura da sentada, quando vieram buscar a roupa do falecido, a família do falecido disse que não. Na nossa tradição não é assim. A mulher que casa com os nossos filhos, se o nosso filho morrer, nós não podemos largar esta mulher. Nós temos que continuar a tomar conta desta menina. Então, como ela tem filhos, ela agora vai ter que casar com o irmão mais velho, quer dizer, mais novo. E que era o irmão a seguir. E a família da minha avó tentou retorquir. Disse: olha, se vocês retorquirem e vocês notarem que a vossa filha não está casada, não reclamem, porque esta é a nossa tradição. E aí a minha avó teve que casar com outro irmão, de pai e mãe do marido falecido.